Islândia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Consciência. Hoje, minha gente, vocês não têm noção como eu tô nervosa, não. Tô com um profissional mais que internacional. Mas o mais importante é que ele é pernambucano. Tô aqui com o meu querido Rodrigo Raposo. Obrigada por ter aceito o convite de cara, viu? Não fez nem mais. Obrigada, viu, Rodrigo? Que é isso. Eu que agradeço aí pelo convite, né? E vamos lá falar um pouquinho, né? Da sua história, né? Da minha história. Eu tava Pô, falando legal. pro Rodrigo antes que todo mundo sabe, né? Da expertise dele com esporte, futebol. Foi a duas Copas. Duas Copas. É que eu me confundo, minha gente. Por favor, me perdoe que o especialista é ele. E uma Olimpíada, né? Fui também. Mas eu disse, não, vamos conversar um pouquinho sobre a sua história, o pernambucano. A gente tem tanto orgulho de ver o pernambucano brilhando pelo mundo, né? E assim, quando eu lhe vi, e quero deixar meu agradecimento abaixinho, meu porteiro, que indicou você. Se Dona Ana, a senhora não pode deixar de chamar ele. E ele prontamente nos atendeu. Obrigada. E diz aí, Rodrigo, como é que começou? Nasceu em Recife? Sim, sou recifense, filho de um português com uma paulistana, que se casaram em São Paulo e vieram pra cá. Sim. E nasci aqui, me criei em Olinda, Olindense, de raiz. Olindense, Raiz. no bairro da Água, Jardim Fragoso, que nunca larga, né? Nunca, ó. O canal do Fragoso já fez aniversário de 12 anos, eu acho, 13 anos, mas um dia vai sair, né? Continuam lá em Quem sabe o obra. Rodrigo não vai ser o padrinho desse canal? Ave Maria, nem eu quero, porque madeira bate na madeira. Esse negócio aí não sai nunca. Gosta de carnaval? Adoro carnaval. Conheci minha esposa, na verdade não conheci, já conhecia, mas começamos a namorar no carnaval de Olinda. Olha aí, quem fala que carnaval não dá certo, namora Adoro o carnaval. adoro carnaval. Continua brincando carnaval quando for, né? Eu brinco quando dá, né, pra brincar, Quando assim, não tá fazer viajando. trabalho e tal, mas gosto muito de carnaval. Carnaval é bom demais. E aí morou em Olinda. E como foi que Moro você... ainda, Mora até em hoje. Olinda? Moro até hoje. Ah, bacana. Só não moro mais em Fragoso, né? Sim. Saí de lá e fui morar em outro bairro, mas continuo morando em Olinda. Tá. E como foi que você tinha alguém na família que despertou essa questão de esporte, de estar na frente da câmera? Porque hoje é muito mais fácil, né? A gente tem as mídias digitais, você despertar. Você Uhum. tem uma câmera na sua frente, você diz, seria bacana se eu fizesse um blog, se eu falasse disso, aquilo. Mas o que? Há quanto tempo você está na estrada? Desde 2002. 2002. Estamos aí É. com 22 anos, amigo. 22 anos. Como foi que isso começou? Eu nunca pensei em, assim, né, em fazer jornalismo, fazer o que eu faço hoje. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de esporte. Não de ver, mas de praticar. Tem cara mesmo, você é todo shapeado, ele, todo organizado. Já fui melhor, mas vou voltar. Já estive melhor. Mas assim, eu sempre gostei muito de praticar esporte. Joguei minha vida toda futebol, futsal, futebol de campo. Peguei onda há muito tempo. Quando o Tubarão chegou, parei. Ele sempre tava, né? Mas aí ele começou a chegar mais Legal. perto e eu fui desistindo. Abriu mão, fica. Deixa pra ele lá a área dele. Aí comecei a fazer. Quando eu fiz vestibular, eu fiz pra engenharia, não fiz pra jornalismo. Passei acho que 3 anos estudando engenharia. Foi? Aí pintou uma oportunidade. Meu pai foi diretor da Globo aqui durante muitos anos. Faleceu em 2005, J. Raposo, que foi diretor de programação, lançou vários festivais antigos, Canta Nordeste, Frevança, sempre teve muita ligação com a música. Quem disser que lembra Frevança já tá entregando a idade. É, E eu lembro. e aí foi quando, assim, né, ele sempre queria que eu fosse pro lado que ele fazia, mas eu nunca me despertei para isso. Até que eu comecei a fazer, depois que eu comecei a trabalhar com engenharia, já no 6º período, vi que não era aquilo que eu queria, aí eu fui fazer, então, uma oportunidade para, vem aqui, vamos, com o Léo Medrado, né, que Sim. é um dos meus grandes amigos, e aí eu fui trabalhar com ele e fazer um teste, um experimento lá, porque eu estava buscando outra coisa para fazer, e aí eu me apaixonei pelo rádio, e foi aí que surgiu o jornalismo na minha vida. Primeiro veio o rádio, eu gostei, fiquei olhando, observando o pessoal trabalhando, o pessoal fazendo. Um determinado dia me botaram para falar lá, eu todo nervoso fui e falei, era nada. Me enrolei todinho, mas falei.
E aí eu disse, não, isso aqui que eu vou seguir. Aí saí da faculdade de engenharia, fui fazer rádio e TV, curso técnico, depois fiz vestibular para jornalismo, passei e fui estudar jornalismo. E estudando, trabalhando na rádio. Até que em 2007 eu passei no estágio na Globo, e aí mudei da rádio para TV e fiquei até 2022, quando eu saí. Naturalmente me formei em 2008, né? E depois Sim. segui só na TV. Mas sempre nessa área de esporte? Sempre. Sempre. É onde eu tenho mais identificação. Cheguei a trabalhar em outras áreas, assim, porque no rádio eu fazia muita coisa, fiz eleição, tal. Sim. Na TV eu fiz carnavais, que lá carnaval todo mundo trabalhava em tudo, né? Então fiz muita cobertura do carnaval. E Já não brincava carnaval? já não porque brincava tava mais, trabalhando. né? Trabalhava 2 dias e Folgava. folgava 2 dias. Aí era puxado, porque Já vinha bem mexia morto, comigo, bem né? lá, Porque bem eu cá. gosto de carnaval. E aí, mas enfim, aí foi assim que surgiu. E aí me diz, aí teu pai trabalhava na Globo, né? Eu só entrei na Globo depois que ele faleceu, né? Em 2002 eu comecei a trabalhar no rádio. Sim, Trabalhei até 2008 você falou. 2008. Em 2008 eu saí do rádio em abril e comecei na TV. E meu pai faleceu em 2005, vítima de um acidente automobilístico. E assim, ele não achava legal, eu também não achava, porque havia assim, questão de pai e filho. Sim, parecia que era Apesar- protecionismo. Apesar de a gente não trabalhar na mesma área, ele era de programação, eu era de jornalismo, né, de esporte. A gente nunca quis misturar, muito mais ele até do que eu, né? E eu acho que foi até correto mesmo a forma dele de pensar. Mas aí depois que ele faleceu, eu estava estudando e em 2007 eu passei tem uma seleção de estagiários, eu passei nessa seleção e comecei a estagiar lá. Menino, agora tu já saiu, mas o que é pra um cara que é jornalista, assim, né, entrar na Globo, né? Porque a Globo sempre foi uma coisa, assim, que sempre despertou o desejo de todo mundo que é da área, né? Tanto é que tem aquele papel, mamãe, eu tô na Muita Globo. gente ainda tem esse desejo, né? Muita gente jovem, né? Com Sim. as mídias digitais hoje, a coisa ficou mais pulverizada, Sim. digamos assim, né? Porque, Mas foi uma vitória muito grande pra você. sim, porque na Foi um época também não salto. tinha isso, né? Não tinha, Não exato. tinha. Na época era rádio, TV e impresso. Ainda era impresso, ainda era jornal. Ainda saiu papel, né, na rua. Hoje em dia nem tem mais, né? Jornal comércio Mas não aí existe foi outro mais. nível, né? E Pra tu. pra mim foi, né? Porque quando eu comecei a trabalhar lá, as coisas andaram muito rápido pra mim. Graças ao meu trabalho, né? Obviamente. Sim. Começou a... Eu entrei em 2008, em 2008 já virei apresentador, já virei repórter, já virei tudo e fui. É o cara. Aí Mas sempre começou aqui a andar. regional ou já nacional? Não, eu sempre fiz regional e participava de programas nacionais no Sport TV, né? Sim. E às vezes como repórter fazia uma reportagem para o Globo Esporte Nacional, porque na época era dividido, tinha um trecho pequenininho do Globo Esporte local Sim. que eu apresentei durante muito tempo, pequenininho, o Rembrandt apresentou, e o esporte era dentro do NATV. E depois do Globo Esporte menorzinho, uns 6 minutos, que falava só de esportes olímpicos, aí vinha a edição nacional do Globo Esporte. Às vezes eu fazia algumas reportagens para lá, tal, mas no jornal Hoje também fiz algumas reportagens, especialmente em Copa do Mundo. Mas minha maior atuação sempre foi Sport TV. Eu me lembro de tudo. Na Globo aqui local e no Sport TV. Até depois que eu virei narrador em 2014, no ano da Copa, quando eu comecei a narrar, aí que eu fiquei praticamente 100% no Sport TV e localmente só no Bom Dia Pernambuco, fazendo a coluna de esporte. E aí você falou uma coisa, eu virei narrador. E como é essa questão do sotaque? Bem que você não tem um sotaque carregado. Assim... Quer dizer, pra mim, pra gente que é daqui, o sotaque tá tudo bem, mas muitas vezes pra pessoa que tá lá no sul, sudeste, tu ficou com algum cuidado nisso? Pô, eu vou narrar pro Brasil, assim, vou tal. Então, quando... Tu se cobrou? Não, nunca me cobrei, mas assim, talvez, por eu ter... eu e minha irmã, acho que eu, minha irmã, meu irmão, mais acho que uma prima, talvez. Só tem a gente de pernambucano. Então, assim, minha família é toda paulista e portuguesa, então convivo com essas pessoas. Sim, já é Eu vivia e convivo diariamente, né? Aí,
você termina pegando mesmo algumas coisas de sotaque. Meio que dá uma... Mas assim, na Globo existiu, né, há tempos Existia. atrás, a neutralidade do sotaque e tal, que é Isso. uma grande bobagem, na verdade, né? Porque cada um representa uma região, não existe ninguém sem sotaque. Pô, Sim. se você tá no Nordeste, tem sotaque no Nordeste, e no Nordeste tem vários sotaques diferentes, né? Tem. Baiano, pernambucano, Se a gente começar a falar do jeito que a cearense, gente fala quer falar, tudo ninguém tem. diferente. Fala tudo Agora, diferente. pelo contrário, né? Eles estão buscando os sotaques para dar aquela humanizada. Porque se você não regionalizar, você não consegue conquistar o público local. Você tem que Mas regionalizar. você concorda que era sempre assim, digamos, há uns 15 anos? Há uns que 15 a anos, sim. gente só ouvia Sim, carioquês sim. e paulistês. E paulista, sim. Não é? Raramente acontecia isso, né? Assim, de entrar uma pessoa nacional falando sotaque. Eu acho que o Chico José, Isso. Francisco José, foi o grande personagem que conseguiu fazer isso na TV. Foi uma quebra. Quebrou. Lá atrás ainda, em 90, sei lá quando. Muito antes de mim. Mas a gente sabe que isso existia, né? Assim, questão de sotaque, questão de tentar neutralizar o sotaque, de Colocar forma os coisas S's. mais neutra e tal. E o Chico foi o cara que é uma grande figura, um ser humano espetacular, uma figura ímpar. Foi o cara que bateu no peito e disse, não, meu sotaque é esse, eu vou falar assim e acabou-se. E o sotaque dele é forte. É forte. É forte. Porque ele é cearense e vive em Pernambuco há não sei quantos anos, né? Exato. E me diga uma coisa, e como foi esse negócio de ir pra Copa, pra Olimpíada? A gente tava conversando antes, é mágico, né? Porque você ia uma coisa, e ainda ir trabalhando, representando seu país, trazendo informação. Como foi isso? Bom, a Olimpíada, eu fui pra Olimpíada do Rio, 2016, passei um mês lá. E assim, é um negócio realmente mágico, né? Porque nos momentos que eu estava trabalhando, geralmente eu começava a trabalhar à tarde. Então eu ia à tarde e ficava até de madrugada trabalhando. Mas assim, eu fazia questão de acordar cedo porque eu fiquei hospedado num apartamento, num hotel, na frente da Vila Olímpica. Então quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era abrir a janela e olhar a Vila Olímpica. Aquele movimento, gente chegando, gente. Do mundo todo. Do mundo todo. E eu, naturalmente, tomava meu café da manhã e ia pra Vila Olímpica. Assistia jogos e tal. E é uma coisa muito bacana, né? Assisti muitos jogos lá, assisti jogos do Brasil, jogos de outras nacionalidades, de esportes assim. E participei, narrei jogos de modalidades que eu nunca imaginei na minha vida que ia narrar. Por exemplo, hóquei sobre a grama. Nunca na minha vida eu imaginei, até porque no Brasil Mas você praticamente tem que estudar, não existe. né? Tem que estudar a regra do jogo, né? Tem que estudar, mas na hora, né, não... Você Não leva faz de gol, muita coisa não. Hóquei faz gol. Hóquei faz gol Pronto, se também. passou é gol. Se passou é gol. Foi o que eu falei pro comentarista, que é o cara que entende mais do assunto, né? Quando eu fui narrar, de surpresa, que eu nem esperava. O cara chegou pra mim e disse, tu vai narrar ali, hóquei sobre a grama. Brasil e sei lá quem, Nova Zelândia, um jogo desse. Eu sabia que o Brasil era horrível, né? E que o outro país, se eu não lembro se é Austrália, Nova Zelândia, sei lá, era muito bom. Eu digo, bom, o Brasil vai levar uma lapada, eu já sei, né? Só não sei de quanto. E não sei as regras especificamente, assim, os detalhes mesmo, né? As minúcias do esporte, da modalidade. E aí foi quando eu cheguei na cabine, fiquei lá e cheguei pro comentarista. Quando ele chegou, faltando uns 5 minutos para começar a transmissão, eu perguntei a ele, E aí? tem falta? Tem. Tem pênalti? Tem. Tem lateral, escanteio? Tem. Eu digo, então pronto. É igual a futebol. Aí fui enrolando. Aí eu vou dizer que o juiz tá errado, viu? Aí fui, ó. Eu vou dar meu espetáculo. A mesma coisa, hóquei, polo aquático. Também nunca tinha narrado na minha vida. Narrei um jogo de polo aquático. Teve umas experiências assim bacanas. Bacanas, Mas aí você foi a do Rio e depois fui. você foi a do... Não, Olimpíada só fui a do Rio, Rio 2014, antes, né? Também fiz a cobertura da Copa no Brasil. 2013, Copa das Confederações, também fiz a cobertura no Brasil. E depois que eu saí da TV em 2022, em dezembro, né, novembro, eu fui pro Catar. Fazer então a cobertura da Copa do Mundo. Você foi já fora da TV? Já fora da TV. Mas contratado? Ou não? Eu fui pela Bet Nacional, que é uma empresa pernambucana, né? Sim. De apostas esportivas.
E aí a gente fez tinha um contrato para a Copa do Mundo. E também eu fui pelo meu podcast, que é o Cast FC, fui fazendo conteúdo para os dois. Massa. E aí foi muito legal, foi muito legal. Foi uma experiência incrível, né? Eu tava falando aqui que lá bacana demais. Passou 30 dias lá. Passei 30 dias lá. Mas dá pra levar a família, não, né? Não dá. Mas depois volta. Porque é muito trabalho, né? É muito trabalho. É muito intenso. Ou você tá entregue ou não. Não tem como. Não tem como dar atenção, não tem como estar junto, não tem como. Porque é tudo muito rápido. Intenso, né? Intenso. Você acorda já fazendo conteúdo, já produzindo, já enviando. E fora essa diferença de horário também, né? Eu nem me lembro ao certo, mas acho que eram 6 horas de fuso a mais em relação ao Brasil. A mais. Então, assim... É adiantado, é futuro. Então, quando eu acordava lá, era tipo 1 da tarde aqui, 2 da tarde aqui. Que era uma luta, né? E a gente ia dormir super tarde lá, né? Chegava lá, ia dormir 2 horas da manhã de lá, já tava amanhecendo aqui, era uma loucura. Mas Olha, deu me certo. conta, teve algum fato assim interessante que tu vivenciou nessa tua vida? Vários, né? Mas um que você lembra agora e que possa ser contado. Vexames, situações desagradáveis. Já. Dados malditos, assim, ditos errados. Já. Diz Teve de tudo. Meu Deus, onde é que eu fui me meter? Eu já errei um português numa transmissão ao vivo. Como assim? Pra Globo. Fiz uma palavra lá com um erro de português. Isso é besteira. Uma isso frase. Aí, Só que eu tinha um mestre, que eu digo a ele que ele é meu mestre, e ele disse, não sou seu mestre, não sei o que, ele questiona isso. Paulo Moraes Aragão, um grande mestre de muita gente daqui. Meu mestre de Tiago Medeiros, de Sabrina, de André Galindo, de Rembrandt Júnior, de Georgia Quirilos, ele é o mestre de todo mundo. E realmente de Cláudia Prozini, o cara que formou esse time todo aí que eu citei. É o cara que realmente todo mundo passou por ele, todo mundo que trabalhava com esporte na TV Globo passou por Paulo Moraes. Porque ele treinava o quê? Colocação? Não, ele ensinava a gente a fazer as coisas, né? A fazer tudo, ele direcionava, ele era um cara incansável, um cara que trabalhava muito, um cara que estava sempre antenado a tudo, então ele cobrava numa intensidade muito alta, porque ele entregava muita coisa, né? Ele entregava muito e cobrava que a gente também entregasse, então a gente aprendeu muito com ele, muito com ele. E quando eu falei uma besteira na transmissão, eu nem lembro o que foi. Eu me lembro que foi num jogo lá em Salgueiro, eu era repórter, estava lá em Salgueiro. Salgueiro Esporte. Eu nem sei, isso foi num domingo à tarde. Foi num domingo à tarde, muita gente assistindo. Eu tenho certeza. Tenho. Porque quando alguém fala alguma coisa que eu escuto, chega a dói no meu ouvido, imagina o que eu falei. Eu nem lembro o que eu falei, mas eu me lembro que foi errado, porque na minha memória eu tenho muito ele falando comigo. Rodrigo, tá falando errado aí o português, rapaz, não sei o que e tal. Essa frase é assim. Eu disse, caraca, é mesmo, velho. Mas com os outros, teve alguma situação assim? Deixa eu me lembrar. De viagem? Pô, de viagem, as situações mais complicadas que eu passei de viagem foi na época do rádio, né? Porque no rádio era o seguinte, eu andava, né, com uma mala desse tamanho assim, maior do que essa poltrona, com algo em torno de, sei lá, 100 metros de fio, que era o cabo do microfone. Tá vendo, Pedro, você achando ruim seus equipamentos? 100 metros de tá fio. Bom? E eu andava com uma mala sem roda. E carregava aquilo pelo Brasil inteiro. Porque no rádio, na época, a gente viajava o Brasil inteiro. Eu viajei de norte a sul do Brasil pelo rádio carregando essa mala. Então, assim, por exemplo, eu cheguei em Criciúma, Santa Catarina, para fazer um jogo Santa Cruz e Criciúma. Mas por que com não 100 tinha metros lá? Não sei, assim, a gente andava com isso porque era o equipamento que a gente trabalhava, né? Não ia arriscar chegar lá. Chegava lá, não tinha. Eu tô falando de 2002, né? 2003. Não é 2024. 2002, 2003. Então, você então, tem aí o cabo 20 anos atrás, né? Nem o WhatsApp existia. Então, vai arriscar chegar lá no teu cabo. Aí levava, a gente mesmo que fazia as ligações, a parte técnica a gente fazia operacional. E o máximo que eu fazia era, depois que eu puxava os cabos todinho, 100 metros, 100 e poucos metros, eu chegava pra alguém, vem cá, quer ganhar aí, sei lá, 20 reais, que na época era bem mais do que hoje, quer ganhar 20 reais? Quero, enrola esse cabo aqui pra mim. Porque não aguentava, depois do jogo o cara tava morto. Mas teve muita coisa assim, fui pra Manaus, fui pro Rio Grande do Sul,
Com esse cabo. Eu conheci Tem o foto, Brasil não? todo com esse Não tem carro. foto com essa mala, não. Não, tenho Pô, não. tu tinha que ter essa mala aqui, isso é Tinha histórico. que ter. Isso é, Quem me e o vê apelido hoje dessa não mala. sabe, O né? apelido dessa mala era mala do cachorro. Porque era grande e pesada. Tinha Tinha cachorro uns dentro. 25 quilos a mala. E a gente saía andando. Pra quem conhece a rodoviária do Tietê em São Paulo, eu fui fazer um jogo em Marília, que é longe pra caramba. Não, é 6 horas de ônibus de São Paulo. E a rodoviária do Tietê é assim, né? Ela é só rampa e sobe assim. O céu é o limite. Você vai e vai. E eu saí subindo aquelas rampas ali com a mala. Misericórdia, né, É. gente? Mas Mas é história, né? mas dá casca. A gente Dá fica casca. cascudo. É pra vida. Aí você olha assim, É. hoje tá reclamando de quê? Tu não sabe o que eu passei. Então. Né, não? Pô. E me diz uma coisa, Rodrigo, como foi que tu teve esse despertar, assim, esse estado assim, vou sair da televisão, vou fazer meu podcast, não- vou pra... Na verdade fazer foi algo assim, novo. né? Qual é o teu signo? Tu acredita em Leão. signo? Qual dia? 2 De de agosto. Leonino. Todo Leonino é metido, né? Eu É. sou Leonino. Não, então. Eu sou 23 de julho. Assim, a minha saída da Globo aconteceu num período de que eu precisava estar aqui e o pessoal precisava que eu fosse trabalhar em outro estado. E aí ficou incompatível, né? O meu desejo de ficar com a vontade da empresa que eu fosse para outros ares, né? Porque na verdade aqui eles já queriam mexer, já queriam mudar, porque como não tem tanta visibilidade no futebol como tem em outros estados, Sim. né? Rio, São Paulo e tal. Então eles, você vai ter que ir para São Paulo e depois o Rembrandt até foi para o Rio depois e trouxeram um menino de Fortaleza para narrar aqui. E foi meio que isso, vai ter que ir para lá, tal. E aí a gente não chegou a esse entendimento para que essa transferência acontecesse. Eu tinha minhas questões pessoais aqui, eu tenho uma Sim. filha especial que precisa de cuidados mais... Sim, tu tem quantos filhos? Tenho 2. Você falou uma menina e um menino. Uma menina e um menino. Minha filha é especial, precisa de cuidados, tem síndrome, uma síndrome rara. Então, Qual é a síndrome dela? Phelan-McDermid. É uma Sobre o síndrome quê? bem Pode falar, rara. porque aqui é café Não, com consciência, a gente é fala um- de tudo. É uma síndrome Tem que muita gente que não causa... sabe, né? A maioria das pessoas não sabe. né? Não, ou às vezes tem por que eu gosto de trazer pessoas que têm uma relevância de visibilidade como você e outros que a gente convida? É porque a gente sempre toca num assunto que nada é por acaso, vem pelo seu brilho, pelo seu conhecimento social e tudo, mas você vai tocar num assunto dessa especificidade Aham. da sua filha, que Aham. às vezes uma pessoa que tem menos esclarecimento tem alguém na sua família que tem essa síndrome E nem sabe. e nem sabe. É, Então, quando assim, a filha do Rodrigo tem, aí na hora que você fala o nome, muitas vezes as pessoas vão pesquisar e vão ver que às vezes são características que alguém da sua família tem. Explica um pouquinho como essa, se você se sentir à vontade. Não, eu sou super tranquilo com Então isso. vai. E Qual a eu idade dela? acho importante passar isso realmente, porque Tudo ela é tem presente, 4. né? Tudo é um presente. Ela tem 4 anos, a gente descobriu, ela ia fazer 1 ainda, então foi muito cedo. Como descobriu? A gente notou atrasos no desenvolvimento do bebê. O bebê tem os marcos de desenvolvimento. Sentar, engatinhar. Sim. E ela começou a desenvolver esses marcos mais tardiamente. Você já tinha um menino? Você já Já tinha um? tinha. E José foi super Quantos precoce em anos tem tudo, José? né? José hoje tem 10. E ninguém na família tinha. Não. Presta atenção, viu? E ele Às andou vezes com não 10 é meses. só genético. Ele andou Sim. com 10 meses. Ele fez tudo muito mais rapidamente. E a gente tinha um parâmetro dele. Sim. Que foi super precoce em vários aspectos. E ela mais tardia nos desenvolvimentos dos marcos. E aí a gente começou a observar, levou para o médico, tal, não sei o que, e foi. Até que a gente levou para uma neurologista, a Adélia Henriques, muito competente. Aí, doutora Adélia. Ela pegou e observou, tal, e ela disse, olha, vocês precisam levar ela para um geneticista para fazer exames genéticos e tal, tal. E foi quando a gente descobriu a síndrome. A gente fez alguns exames e aí a gente descobriu que ela tinha a síndrome de Phelan-McDermid. Filha, Que é mas um- esse é o nome do Um filho. nome que é um nome, acho que se não me engano é da cientista, né? O sobrenome da cientista que descobriu essa síndrome, que é um cromossomo em anel. Cromossomo 22. O cromossomo tem o braço curto e o braço longo embaixo. Sim. Na parte de baixo, no braço longo, ele fecha e vira um anel.
E aí esse cromossomo 22 em anel se caracteriza, é uma das características da síndrome de Phelan-McDermid, que, enfim, é um gene chamado SHANK3, que é uma proteína, uma Aí coisa mais ela tem, por aprofundada. exemplo, Que só se descobre no exame genético, não existe outra forma. E assim, muitas crianças, é possível, Sim. não é provável, possível, que muitas crianças que têm autismo tenham essa síndrome. pode estar, como se diz assim, Associado. associado. Só que infelizmente o exame genético ainda não é no alcance de todas as pessoas, né? Infelizmente. Mas assim, no exame genético você consegue especificar realmente qual é o tipo de síndrome, o que é que causou o autismo, o que é que consegue especificar. Infelizmente nem todo mundo tem acesso a isso. Aí a partir do momento que vocês descobriram, A gente correu, né? Primeiro foi o choque, né? Aquele Sim. choque que dá, porque é uma surpresa, ninguém tinha. ninguém espera. A gente fez investigação, eu fiz, minha esposa fez e não Tinha havia alguma referência? não havia nenhuma possibilidade, nada, mas aconteceu, né? Nada é por acaso, né? Não, nada é por acaso. Papai do céu somando que a gente Não. consegue carregar. Exatamente. E, assim, E o que você vai poder, porque ela tem 4 anos hoje. 4 né? anos hoje. E aí vocês fazem tratamento, com algum tratamento Terapias, específico? N terapias. Por exemplo, Físio, TO, cavalo também. fono. Ela fez Eu não algumas pedi aulas, ainda. algumas aulas de equitação, né? É. Mas foi muito bom. Mas assim, no momento ela não está fazendo, tá especificando mais assim a terapia ABA, né? Que é mais ligada à parte de psicologia, TO, fono e fisioterapia. São essas 4 que ela Mas faz vocês frequentemente. notam que ela Desenvolveu já bastante. vai se atualizando. Vai se desenvolvendo. A gente não sabe até quando, E até como. em que patamar ela vai se desenvolver. Porque é muito rara e é muito, assim, é muito novo isso, né? É muito novo isso, especialmente no Brasil. É muito novo. Talvez tenham, sei lá, 1000 diagnósticos em todo o Brasil. Então Mas já são algumas referências, né? a gente tem um grupo no WhatsApp de Sim. pessoas de todo o Brasil. Aqui em Recife tem? Tem, Gente. acho que mais uma ou mais 2 crianças diagnosticadas, né? 1 ou 2. Mas aí a gente promove, né? Tem um grupo, que é o Grupo Nacional de Phelan-McDermid, que tem um site também, Phelan-McDermid, se não me engano é .org.br, mas no Google, no buscador, aí você consegue localizar. Eu vou trazer uma neurologista para falar sobre isso. Até de repente essa doutora. Ela começou com a Adélia. doutora Adélia, depois foi para a doutora Vanessa Vanderlinden e hoje está com o doutor Antônio. Mas Também. assim, mas é uma coisa assim, muito rara, né? Mas que a gente... Sim, porque, Rodrigo, eu não sei se você já ouviu falar, eu estudo consciência. Sim. Né? Eu fui para a Índia, estudei física quântica, estudo todas as consciências. E o assunto vai para outro lado, mas é o lado que tem que ir. Que todos nós temos um grau de autismo, a maioria de nós. Uhum. Ou de TDAH, porque assim, lá atrás, né, a gente não tinha essas minúcias do comportamento. Que hoje existe. Não é social e da sensibilidade. Tem gente que não gosta de ser abraçada, não gosta do toque, né? E era tido como estranho, esquisito. A minha época era a época dos apelidos. E não tinha bullying. Era mongol, perna não sei o que lá, sabiá. Eram bujão, outros tempos, né? Naturalmente. não é? Mas o quanto essas graduações neurológicas eram escondidas ou não clarificadas, né, das pessoas. Então, isso quando você fala que está alinhada ao autismo, né, quantos não têm isso e muitas vezes estão sem entender certos comportamentos, muitas vezes até medicando-se com coisas que são assim, antidepressivo, outro tipo de coisa que não é a raiz do problema, entendeu? Sim, o diagnóstico não é do problema, desculpa a palavra, até me corrigir, não é do problema. Não é a raiz da questão. É tipo você consertar uma glicose alta quando é um distúrbio hormonal. Sim. Eu acho que o diagnóstico é o que dá a luz ao tratamento. Se você não tem o diagnóstico, você não consegue tratar da maneira adequada. E conviver. Exatamente. E conviver. Muitas vezes eu conheço um casal, né, que durante muito tempo negou
para eles o autismo do filho, mas depois, através de muita conversa da família, através de realmente de diagnóstico tudo, né, eles incorporaram isso e graças a Deus hoje tratam, o menino está muito bem, graças a Deus tudo. Mas assim, realmente é uma coisa que Era uma coisa que não se é- repelia, se colocava muitas debaixo vezes do sim, tapete, né? muitas vezes sim. Hoje não, hoje a gente, minha filha estuda, vai para a escola, Vai. faz tudo que tem que Uma fazer. coisa boa. Mas tem que ser, né? Você Tem tem que que incluir, ser, né? socializar. Tem que incluir. Se você não incluir, se você não leva para a escola, se você não faz atividades, Não leva cria pra- laços sociais. você não inclui. Né? As pessoas precisam saber que existem pessoas diferentes, que nem todo mundo é igual. Mas somos todos diferentes. Cada um do seu Exatamente, jeitinho. cada um do seu jeito. As TDAH da vida, tanta coisa hoje. E Né? assim, e se explica muito, né? E quem sabe que tem algum tipo de distúrbio, algum tipo de síndrome ou qualquer tipo de questão, hoje há algumas, não todas, mas há algumas que você consegue tratar e levar uma vida normal. Eu acredito muito nisso. Na hora que você coloca a luz e você entende, você traz, né, a medicina e você socializa, você vai entendendo que cada um tem a sua diferença, não é? Ela, sua filha, são uma diferença a mais diante de um universo dos ditos tais pessoas normais, mas que eu não sei mais quem é o tão normal. Né? Acho que cada um tem a sua nuance. Gente mais social, gente menos social. Eu gostei de uma frase que tem aqui na frente. Cada um, você é único, né? Cada um é único. Nós somos únicos, isso é então, maravilhoso. assim, não existe ninguém igual a ninguém, nem vai existir ninguém. Perfeição não existe. Realmente assim, nós somos únicos. Cada um com suas limitações, cada um com suas qualidades, cada um com suas perspectivas. Suas características. Somos únicos e é assim que a gente deve levar a vida. E né? a gente vê, falta nesse assunto, o próprio Messi, né? Agora eu vou entrar na seara dele, que é o futebol, que a minha é zero, mas a dele é mil. O próprio Messi, né? O pessoal fala que ele tem um diagnóstico de TDAH, de autismo, uma coisa assim. Isso procede porque Então, eu só pego... Eu nunca vi ele falando sobre isso. Porque assim, ele tem né? um comportamento diferente dos demais. Ele tem. Assim, é o que leva a crer, né? Eu nunca vi ele falando sobre isso, ele dizendo que foi diagnosticado. Sim, ele é muito... Ele é muito reservado, né? Mas se ele falasse, seria ótimo, né? Porque assim, você tem uma referência de uma pessoa que chegou onde ele chegou, independentemente de ter ou não autismo, né? Se ele for. Sim. E assim, seria, mas Que pelas essas... características, né? Você Não observa, as características chamam a atenção para quem conhece, né? Do autismo, né? Então, E até do comportamento do atleta e do jogador de futebol, que é muito mais extrovertido, muito mais social, de grupo, né? E ele parece ser um pouco mais, né, separado, assim. Mas é importante trazer isso. Mas é assim, se resolveu, eu vou abrir meu... Mas por que um podcast? Então, eu comecei fazendo um podcast. Sim. Porque assim... 2022. Não foi? 2022, isso, foi. Começamos em junho de 22. Chegou-se agora, vai ser um podcast. Eu queria assim, eu vejo que a comunicação hoje está muito pulverizada, né? E a internet deu voz a muita gente, né? Estamos nós aqui com o Raposo. Para bem e para o mal. Coisa... Porque tem Sim. gente que dissemina fake news aí à É vontade, que distorce a verdade, que enfim. Mas isso para mim é muito mais positivo do que negativo, né? Porque a gente tem outras vozes, outras pessoas que não tinham onde se comunicar, onde falar, onde passar o seu conhecimento e hoje tem através da internet. E eu sempre gostei muito desse universo digital. Sempre gostei muito. Na época da Globo a gente não podia fazer muita coisa por causa de contrato e tal, tinha algumas limitações em relação a isso. Mas assim, eu sempre gostei muito dessa coisa de internet. E quando eu saí, disse, bom, agora eu não quero voltar para a TV agora, né? Até em novembro eu fiz fiz um mês, no ano passado, 23, com a TV Guararapes aqui, que é a Record. Mas foi um período curto, um mês, e também fazendo um trabalho para eles no YouTube da TV Guararapes. E eu disse, fortalecendo o YouTube deles. A gente transmitiu os jogos da segunda divisão do Campeonato Pernambucano. E aí eu disse, lá atrás em 22 eu disse, eu vou fazer isso. E desenhei um projeto, né? Fiz
um plano de negócio, como se diz. Fui atrás de parceiros, encontrei os parceiros e comecei a tocar. No início como podcast mesmo, fazendo bate-papos assim com atletas, ex-atletas e tal. E assim, é muito bom isso. É divertido, né? E assim, pô, velho, eu acho que você conhece coisas que você nunca imaginou conhecer. Você sabe de coisas que você entrevista umas pessoas assim que... eu tive a oportunidade de entrevistar Zico, Bebeto, Vinícius Júnior, grandes estrelas do futebol mundial. E assim, você conhece coisas da pessoa que você vê, pô, esse cara é igual a mim, é um ser humano, é uma pessoa normal. Por isso que eu fiquei feliz quando você aceitou o convite da gente. E quando o cara fala pra você as coisas, assim, teve uma época que eu achava que eu fazia os outros chorar, porque todo mundo que eu entrevistava chorava, porque o cara revive os momentos. Quando você fala dos momentos, você revive os momentos que você passou. E aí, pô, teve uma época que todo mundo ia, chorava, lembrava, tal, e eu, caramba, eu ficava até meio constrangido, assim, por ter perguntado uma coisa que tenha feito a pessoa chorar. Deles, né? Mas depois eu fui amadurecendo nesse lado também, porque a emoção faz parte da vida, Com né? certeza, é um lado deles que A gente muitas lembrar, vezes eles não têm a oportunidade de mostrar, né? De falar, de conversar sobre isso. Aí eu fiquei muito feliz em conhecer as histórias, sabe? Porque pra mim, cada história eu pego alguns pontos de algumas entrevistas que eu faço, não de todas, mas de algumas, e guardo muito pra mim, assim. Sim, algumas coisas que eu aprendo realmente com as pessoas. E eu fico, pô... É aquela coisa, né? O cara olha hoje e vê um cara que tá lá, mas não sabe o que ele passou pra estar ali. Aí é muito fácil você falar do cara, né? Ah, mas tá ali, porra. Agora tudo é fácil. Também, cara, se eu tivesse esse dinheiro... Mas não sabe o que o cara passou pra estar ali, não sabe o que o cara viveu, do que o cara abriu mão. Porque não é fácil, não. Eu conversei com um jogador que é até aqui, foi bem recente, e eu posso falar aqui porque ele é público, tá no YouTube, ele falou no meu canal, né? O Fabinho, que é jogador do esporte hoje. Ele me disse, pô, eu tava num clube lá em São Paulo, começando a carreira, sem contrato, sem nada, sem dinheiro e tal. E meu pai, no hospital, morrendo, mas ele, quando eu ligava pra saber dele, ele dizia pra minha mãe, diga a ele que eu tô bem, que é pra ele não voltar, pra ele continuar indo atrás do sonho dele. E aí? Aí, assim, quantas pessoas sabem disso, né? Sabem não é? que é muito complexo, né? Assim, são muitas histórias, e muitas coisas que eu guardo, assim, pra gente ver que a vida Você chegar em casa, assim, olhar pra sua casa, pra sua família e dizer assim, eu sou grato. Tem muitas frases bonitas, tem muitas coisas, assim, tal, mas realmente nada vem sem esforço, nada vem sem trabalho. Falou isso, quando você sentou aqui, nada você falou vem sem isso. dedicação. Todo mundo acha que é fácil quando você chega, mas ninguém quer passar pelo que você passou pra chegar. Quem vê brilha não vê corre, né? Pois é, ninguém vê. E aí depois do podcast? Agora você disse que tá dando suporte. Não, eu tô no podcast. O que você tá fazendo agora? Meu canal começou com podcast, Sim. com entrevistas, bate-papos e tal. Aí a gente evoluiu para um canal mesmo de YouTube. Aí hoje a gente faz vários tipos de conteúdo e o canal tem crescido bastante, graças a Deus. Por que será? Não sei. Em termos de visibilidade, de audiência, de tudo. E também eu desde o ano passado, de 2023, um dos meus amigos, né, que eu construí nesse tempo de relações comerciais, de contatos e tal, me convidou para fazer parte da equipe dele, lá na agência dele, que ele tem uma agência de publicidade, a Lean Agents, e eu tô lá com ele, né, ajudando, né, colaborando com conteúdos de esporte, conteúdos de clubes de futebol e tal, dando uma ajuda nele também nesse segmento aí de conteúdo, mas na parte esportiva, 100% na parte esportiva. Aí tô tocando. Tá tocando. Sempre esporte, né? Sempre. Eu tenho uma ligação muito forte com música também, né? Ah, é? Mas tu é músico? Tu sabe tocar? Sou músico, toco, não, faço show, fiz Canta? no carnaval, faço São João. Mas eu soubesse. Faço, mas assim, eu amo música, amo de verdade. Fiz conservatório, terminei, enfim. Desde 98 que eu tô nesse negócio. Esse homem lançando
Um CD. Ah, no YouTube tem aí, pode procurar minhas músicas, meus clipes, tem uma porrada de coisa aí. Mas assim, o esporte, né, o digital, a comunicação me move muito, me move de verdade. Então, Mas graças a Deus eu consigo fazer as duas coisas. e olhar a família, né? É, E se cuidar também, né? que é, tem que ter o equilíbrio, que não é fácil não. Viu? Não é fácil, não. Não é fácil não. Ô, Rodrigo, me diz uma coisa. Eu gosto sempre de perguntar. Primeiro, obrigada por você ter vindo aqui. Por nada. Estou muito feliz. Eu gostei muito mais dos assuntos que vieram, né, desdobrados desse encontro. Mas eu queria que você falasse, assim, uma saudade. Meu pai, com certeza. Uma dúvida. Ai, uma dúvida é o amanhã, né? A gente nunca sabe o que vem. Tu- Mas é uma Tu dúvida. faz teu amanhã, cara? Como é que tu tem dúvida? Mas assim, eu faço meu amanhã, mas eu não sei o que vai acontecer, né? O que é legal é isso. O que é legal é isso. Você investe para um lado, de repente aparece um outro. Você não está esperando uma coisa, de repente acontece. Isso é surpresa. Surpresa, é muito bacana. E uma certeza. A certeza que tudo que eu construí até hoje, assim, eu consegui com muito suor e muito trabalho. Isso é fato. Muito trabalho, muito suor e muita dedicação. Um arrependimento. Eu não tenho não. Gostei. Eu já fiz muita coisa errada, mas Não, não o me que é arrependo errado? não. Errado Da é você idade. tomar um caminho que não deveria ter tomado naquele momento. Eu Quem tomei nunca? vários caminhos errados. Mas lá na Mas frente eu peguei o atalho e voltei. deu uma ajeitada É. e chegou. Mas não me arrependo não, faz parte. E me diz uma coisa, qual o legado que você gostaria de deixar nessa vida? Ai, essa aí é difícil. A gente, assim, a gente tá na era dos influenciadores, né? Muita gente que, porque tem muitos seguidores, muito tal, são influenciadores. Mas assim, acho que a grande verdade de ser influenciador é influenciar positivamente a vida das pessoas, né? Assim, fazer com que elas parem para pensar de uma forma diferente, ou com que elas lhe vejam como como é que eu posso dizer? Como um exemplo, né? E para chegar onde elas querem chegar. Mas principalmente eu acho que para os meus filhos, né? Acho que para a vida dos filhos. O legado é deixar para eles assim o exemplo de tudo, né? O exemplo de pai, o exemplo de trabalho, o exemplo do caminho, o exemplo. Eu acho que é isso aí. E se você falou muita coisa aqui que dá pra gente se inspirar bastante. Falou de disposição, enfrentar os desafios, mas para as pessoas, muitas vezes eu observo que as pessoas hoje estão muito perdidas, sem aquela, sabe aquela esperança dentro delas, porque quando olham para você e outras estrelas, outras pessoas que já alcançaram, olha, assim faz. Eu tô falando isso para um menino, para a menina que está na comunidade, não é, que acha que para ele não é possível. Muitas vezes ele tem um talento, um dom, não só no esporte, mas na comunicação, nas artes, e acha que é impossível para ele. Então eu faço questão de trazer pessoas como você, que conseguiram chegar lá, né, e estão chegando cada vez mais, que puder chegar nas pessoas como o meu porteiro que lhe assiste, vai assistir todos os porteiros, os taxistas, eu tenho um fã-clube bom, que ficam assim, pô, será que vale a pena? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu só vejo as pessoas alcançando e para mim parece que nunca meu dia chega. Parece, eu percebo no olhar das pessoas, muitas vezes elas se perguntando, sabe? Quando é que o meu dia vai chegar? Porque a internet é massa, mas muitas vezes as pessoas passam coisas que na realidade não são 100% aquilo. Tanto é que a gente vê muitas vezes o índice de suicídio de pessoas que estão postando, estão com um sorriso aqui e depois se suicidam, né? Apresentam uma felicidade fake. E isso frustra uma camada social que vive no aperto do financeiro, mas que também tem sonhos, né? São pessoas como nós. Então, o que é que Rodrigo poderia deixar aqui nessa consciência que você tem tão grande como pai, como apresentador, como ser humano, né? Como um homem que alcançou e está alcançando todo esse sucesso devido a você, as oportunidades. O que é que a pílula de consciência poderia deixar para essa pessoa assim?
o dia dela vai chegar, é possível para ela. Então, a palavra é sua, meu amigo. Muito obrigada por você estar aqui. Eu estou muito feliz. Por nada. Ah, assim, sabe, eu acho que eu já falei muito disso aqui, mas nada chega sem esforço, sem trabalho. Nada é fácil. Nada é fácil. E as coisas quando chegam, você valoriza muito mais, sabe? Eu acho que assim, ninguém deve ficar assim, como é que eu posso dizer, desesperançoso, né, em relação ao futuro. Porque o que você faz no presente é que vai te dar um futuro melhor. Não adianta você imaginar. Você tem que ir atrás. É fácil? Não é. Imagino, eu graças a Deus cresci numa família que tinha condições financeiras. Estudei numa escola boa, no Colégio de São Bento de Olinda. Estudei em faculdade pública, depois em faculdade privada, enfim. Eu tive acesso a coisas que infelizmente todas as pessoas deveriam ter e não têm. Muitas não têm, né? Mas assim, nas dificuldades a gente tem que focar num caminho, né? E como é que a gente foca no caminho? Fazendo hoje, trabalhando hoje, estudando hoje e correndo atrás desse caminho assim, né? Preparando o seu futuro, direcionando para o que você quer e se perguntando sempre o que é que eu preciso fazer para chegar naquele lugar que eu quero, né? É isso aí. Primeiro de tudo acreditar, segundo estudar, não passar por cima de ninguém. É uma coisa que me ajuda muito. Eu sou cristão, tenho muita fé, vou à igreja, tenho minha religião, minha mente, e eu tenho certeza que isso me ajuda muito, me ajuda muito. Peço orientação, converso com o Papai do Céu muitas vezes. Então, assim, são coisas que eu faço que funcionam, sabe? Que, assim, são coisas importantes na minha vida. E, assim, eu acho que é um caminho que as pessoas podem tomar também, sabe? O caminho da fé, de ter a certeza que tem algo muito maior do que a gente, né? E de que você precisa realmente de apoio, que ele está sempre apoiando a gente. Por isso que a gente nunca está desamparado. Amém. Amém. É isso aí. Obrigada, Rodrigo. Nada, que é isso. Obrigada, estou muito feliz. Obrigada a todo mundo e nos vemos em mais um Café com Consciência. Valeu.